Boa tarde, sou o Coronel Reinaldo De Biasi, presidente do Grupo Inconfidência. Se você está lendo nossos artigos e assistindo nossos vídeos e lives pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever e clicar no like abaixo. É importante também fazer o seu comentário. Para ajudar-nos a combater o comunismo em nosso país, compartilhe para todos os seus contatos. Lembrando que quando você se inscreve, recebe em primeira mão todos os nossos artigos e vídeos que publicamos. Caso esteja assistindo pelo Instagram, pressione o coraçãozinho abaixo e compartilhe clicando no aviãozinho. Ajude-nos a combater o comunismo no nosso país, fazendo sua doação ao grupo. Para isto, basta transferir para o nosso Pix, que está gravado abaixo do lado esquerdo desse vídeo. Invista na gente, nós vamos produzir muito para auxiliar a salvar o Brasil do comunismo e mantendo a nossa liberdade, o nosso país, onde o povo tem orgulho de ser brasileiro. Desde já o nosso agradecimento pela sua contribuição. Deixe-nos fazer uma pergunta. Se você é um patriota que deseja que o comunismo não entre em nosso país, por que não se torna um dos nossos associados? Desse modo, você receberá mensalmente um jornal Inconfidência que nós editamos, com conteúdos e artigos inéditos todo mês. É o único jornal impresso que conta a verdade. Lutamos contra o comunismo há 28 anos. Valorizamos a família e a determinação para que você viva em paz e segurança, more num país conservador, tenha um bom emprego, por morar num país livre e seja feliz. Nossa bandeira nunca será vermelha, acredite em nós. Para se tornar um associado, basta clicar no link que está em nossa descrição abaixo. O artigo que nós vamos comentar hoje, ele é muito importante. Nós estamos agora bem próximos do dia 7 de setembro de 2022, que para nós será uma data histórica, em que esperamos que o presidente Bolsonaro afirme a sua vontade férrea, a sua coragem inquebrantável de que irá salvar o nosso país do comunismo, uma ameaça tão maligna que ultrapassa os anos e ela está sempre presente. Mas o nosso presidente, como a única pessoa que pode nos trazer a paz que nós queremos, ele não falhará, tenho certeza. Desejo que vocês agora no 7 de setembro estejam nas ruas com as suas camisas verdes e amarelas, portando bandeiras nacionais, manifestando-se, falando, levando faixas, cartazes e dizendo mesmo que estão ao lado do presidente. Podem ter certeza, ele não falhará. Ao contrário, ele estará sempre ligado ao povo que ele tanto ama, como já demonstrou em tantas vezes. O nosso artigo de hoje temos o nome de A Conjuntura Nacional na Atualidade, /16. Primeiro item, 7 de setembro de 2022. 7 de setembro recorda de modo marcante o ato rebelde em que D. Pedro I proclamou a independência do Brasil. Para uma nação, representa a liberdade que ansiamos. Em 2022, estaremos reafirmando que queremos ser livres, enfrentando
a ameaça do comunismo brasileiro, comandado pelo STF, que almeja entregar o país à China após a condução de Lula à presidência, por meio das fraudulentas urnas eletrônicas associadas a programas eletrônicos secretos do TSE e TRS que modificam o resultado das eleições. É como nós sempre lembramos, e isso já foi feito. Quando Dilma foi eleita, quando Aécio foi o vencedor, e fechou-se a porta lá do TSE, uns 30, 40 minutos depois, Aécio, que estava na frente, passou para segundo lugar. Como foi feito isso? Programas eletrônicos secretos que mudam o resultado. Em 7 de setembro de 2022, é de grande importância que o povo compareça em massa às praças e ruas, com suas camisas verdes e amarelas, portando bandeiras nacionais, e que nossos cidadãos manifestem-se ostensivamente que votarão no presidente Bolsonaro, não importando a idade ou a dispensa legal de fazê-lo, pois esse líder se configura no único que pode salvar nossa liberdade. Também declarem que são democratas, mas não aceitarão os instrumentos ardilosos empregados pelo sistema eleitoral, exigindo cédulas de papel a serem contadas às claras por uma instituição honrada, não pelos tribunais eleitorais a serviço da marxista Suprema Corte. Também apresentem cartazes e faixas com nossa sugestão de conter imagens de Bolsonaro, do veto às urnas, de exigência do voto em cédulas de papel, da Amazônia ser nossa com Bolsonaro, etc. E o uso de frases tais como: Bolsonaro é o único que pode salvar-nos do comunismo. Queremos o Brasil livre do comunismo. Nossa bandeira nunca será vermelha. Lutamos pelo futuro de nossos filhos e netos. Liberdade acima de tudo. A Amazônia só será nossa com Bolsonaro. Só Bolsonaro nos trará de volta o orgulho de sermos brasileiros e outras de impacto. E também, finalmente, que entoem com entusiasmo, periodicamente, durante as manifestações, o nosso hino nacional. Para termos um país livre, é a frase que nós deixamos, temos todos nós, civis e militares, que lutar com coragem. Só assim que nós conseguiremos. Vamos ao segundo tópico. Bolsonaro visita BH e Betim. É a 7ª vez em Minas Gerais em apenas 46 dias. O presidente voltou a cumprir a agenda em Minas Gerais em 24 de agosto de 2022, concentrando a campanha em Betim e Belo Horizonte, e esse ato político reuniu milhares de apoiadores. Desembarcando no aeroporto da Pampulha, saiu em comboio para Betim, acompanhado do candidato a vice, o general Braga Neto. Reuniu-se com lideranças religiosas de diversas cidades, além de realizar um grande comício. Passemos ao item 3. Maior programa de concessões do mundo em 2022 no Brasil. O governo federal, por meio do Ministério de Infraestrutura, o chamado MINFRA,
atua para garantir investimentos em todos os modos de transporte a chegar aos 260 bilhões de reais em 2022. Vejamos inicialmente o setor das ferrovias. A revolução do setor ferroviário seguirá como a prioridade dos transportes. Avançam os projetos de renovação com a MRS Logística e a Ferrovia Centro-Atlântica, FCA. Para a primeira, a MRS Logística, com 1,6 mil quilômetros de trilhos no Sudeste, são esperados 16,7 bilhões de reais em novos investimentos, visando a movimentação de minério de ferro, produtos siderúrgicos, açúcar, carvão e contêineres. Já para a FCA, a Ferrovia Centro-Atlântica, são previstos 13,8 bilhões de reais em aportes para a melhoria no escoamento de soja, minério, açúcar, produtos siderúrgicos, em uma malha de mais de 7 mil quilômetros de trilhos nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Goiás e Distrito Federal. Isto sem deixar de lado o projeto transformador do Ferrogrão, essa ferrovia de grande padrão que vai chegar aí, com 930 quilômetros de extensão entre Sinop, no Mato Grosso, e o porto de Miritituba, no Pará, o que irá fortalecer o escoamento agrícola do Centro-Oeste pelo Arco Norte, tornando a produção nacional mais competitiva no mercado externo. No total, são previstos mais de 25 bilhões de reais em investimentos para a implantação desta ferrovia. O governo federal moderniza a infraestrutura ferroviária e abre o caminho do renascimento dos trilhos em investimentos privados, baseado em concessão, renovações antecipadas de contratos, autorizações e obras de infraestrutura. O programa de transporte ferroviário passa pelo maior avanço. Passemos ao setor das rodovias. Em rodovias, o MINFRA, Ministério da Infraestrutura, previa a transferência de mais de 13 mil quilômetros de pistas para iniciativa privada durante 2022, o que pode gerar mais de 108 bilhões de reais em investimentos para o setor. Um dos leilões mais aguardados envolve os 6 lotes rodoviários no Paraná, que somam mais de 44 bilhões em aportes privados. No total, serão mais de 1,7 mil quilômetros de duplicação. Outros projetos rodoviários em estágio avançado para irem a leilão são os da BR-381/262/MG/ES, Minas Gerais e Espírito Santo, com extensão de mais de 670 quilômetros e aporte privado de cerca de 7,3 bilhões. E das BR 116/495/RJ/MG, na ligação entre o Rio de Janeiro e Governador Valadares, em Minas Gerais, com investimentos de mais de 9
bilhões de reais em 726 quilômetros. Vejamos o setor de portos. Mais de 20 terminais estão projetados para irem a leilão na carteira de ativos do MINFRA em 2022. A expectativa, porém, está voltada para o início das desestatizações e concessões de portos, a começar pela Companhia Docas do Espírito Santo, CODESA, que administra os portos de Vitória e Barra do Riacho. O projeto do Porto Capixaba servirá como piloto para a desestatização do Porto de Santos, outra joia do nosso portfólio, do MINFRA. Estão previstos investimentos de até 16 bilhões, principalmente para potencializar os acessos rodoviário, ferroviário e marítimo, além do aprofundamento do canal para 17 metros. Outros portos, como o de São Sebastião, no litoral de São Paulo, e Itajaí, em Santa Catarina, além do canal do Porto de Paranaguá, no Paraná, também serão concedidos à iniciativa privada. Um pacote que pode ultrapassar os 30 bilhões de reais em investimentos para o setor. Passemos, finalmente, para o setor de aeroportos. Um dos grandes pleitos esperados é o da última rodada de aeroportos. Até aqui, 34 aeródromos que eram administrados pela Infraero já foram repassados aos principais operadores do mundo, assegurando mais de 9 bilhões de reais em melhorias, tanto para passageiros como para a movimentação de cargas. Agora será a vez dos últimos dos 16 aeroportos, incluindo Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Vejamos o quarto tópico. Paulo Guedes, ministro da Economia, defende a reindustrialização do Brasil e o fim do IPI. Guedes diz que a cobrança do imposto sobre produtos industrializados, o chamado IPI, desestimula os investimentos produtivos, contribuindo para a nossa desindustrialização. Aspas. Temos que zerar o IPI, fecha aspas, declarou o ministro, após destacar que o governo federal já conseguiu reduzir em até 35% o valor do imposto cobrado da maioria dos produtos fabricados no país, à exceção de parte dos fabricados na Zona Franca de Manaus. Abre aspas, rejeitamos o modelo estatista-dirigista, fecha aspas, acrescentou Guedes. Abre aspas novamente. Quem conhece o futuro dos semicondutores são as pessoas que os produzem. Eles têm melhores condições de planejar o futuro do que nós. Tudo o que podemos fazer é oferecer um bom ambiente de negócio e condições atraentes. Fecha aspas. Passemos ao quinto item. Petrobras reduz preços de venda de querosene de aviação. Em 1º de setembro, a Petrobras reajustou os preços do querosene de aviação, o chamado QAV,
com uma redução de 10,4% nos preços de venda para as distribuidoras. Esta é a segunda reação seguida nesse item. A Petrobras comercializa o QAV produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras, e estas transportam e comercializam o produto para as empresas de transporte aéreo e outros consumidores finais nos aeroportos ou para as revendedoras. Vejamos o último item dessa nossa conjuntura 16. O ministro da Economia e o potencial do Brasil na produção agrícola mundial. Paulo Guedes reafirmou em 26 de agosto de 2022 que este potencial é considerado, vejam bem, a chave da segurança alimentar do planeta. Isto falado durante o evento organizado pela Cooperativa Agropecuária e Industrial de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, quando atestou a importância da região, responsável por cerca de 70% da cadeia de sementes, fertilizantes e máquinas do país. Diz também ele que, aspas, o próximo passo da industrialização do Brasil se dará na agroindústria, e pontuando o controle de gastos públicos, a redução e simplificação dos impostos, do custo do Brasil e a mudança do eixo de investimentos públicos para privados. Foram medidas, todas essas citadas, essenciais para a retomada do crescimento econômico do país. Muito obrigado por ouvir-me e até a próxima. Vamos à vitória! O Brasil será salvo. Juntos com o presidente Bolsonaro. Brasil acima de tudo. Obrigado.